Olá, meu nome é Mônica Joseph, sou gerente comercial e marketing da Sanrio do Brasil e este aqui é o Sanrio Cast, o podcast da Sanrio, trazendo novidades sobre o mercado de licenciamento e algumas curiosidades sobre as marcas que trabalhamos. Hoje, para o 7º episódio, eu estou aqui com Cláudio Kurita, que é diretor de operações, eventos e institucional da Japan House. Ele também é diretor da Bunkyo, Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa, e presidente da Comissão de Administração do Pavilhão Japonês. Cláudio, quanta coisa, hein? Que honra! Primeiramente, muito prazer, obrigada por estar aqui com a gente. Quantas funções você tem, né? Mônica, são vários nomes, mas não é tanta coisa assim, Não, não. então a gente vai começar por aí. Eu quero que Vamos você sim. conte da tua história, da tua trajetória, né, da vida profissional e a tua participação em todas essas organizações. Não, legal, Mônica, obrigado. Primeiro, obrigado, né, pelo convite de estar aqui participando. Estava vendo os outros episódios, né? Então é bem legal, acho que dá esse espaço, né? Então aí além, né, dessa parte mais de licenciamento, tudo, a gente poder falar um pouco, né? Fazer um bate-papo até da origem da Sanrio e dos personagens, E eu acho que o mais tem a ver com o Japão, E aí né? o mais importante é isso mesmo, é falar da parceria, né? Você contar pra gente Sim, dessa sim. parceria do Brasil com o Japão Sim. também. Mas, bom, eu estou agora, né, na Japan House profissionalmente, né? Japan House, que é uma entidade, né, uma associação, que é um projeto global do governo japonês, localizado na Avenida Paulista. Nós temos mais 2 casas, né, uma em Londres e outra em Los Angeles. Eu estou lá desde o início, né? A Japan House hoje esse ano está fazendo 6 anos. E eu tô desde o início, né? Então já 7 anos, porque a gente tem um período que foi, vamos dizer assim, um período de incubação, um período que a gente estava planejando. Então já fazem 7 anos que eu estou, né, dentro do projeto, e para mim é uma satisfação, porque a gente trabalha, né, com... Antes eu tinha a cultura japonesa, vamos dizer assim, como um hobby, né? Como trabalho voluntário, que até hoje eu faço, né? E antes de trabalhar na Japan House, eu trabalhei mais de 10 anos na Prefeitura de São Paulo, na área de eventos, né? Então, eu trabalhei na SP Tours, né, que é o órgão oficial de eventos da cidade de São Paulo. Então, foi uma experiência muito interessante sair do público, né? Do público, né? Da parte de prefeitura, de governo, e vir para uma associação que tem ligação também com o público, né, que tem ligação também com o governo japonês, mas foi bem diferente sair, né, de uma área, né, de uma área de eventos e ir para uma área, vamos dizer assim, mais cultural, né? Então, E como é que fez? Como é que aconteceu esse convite da Japan House? a primeira presidente, né, da Japan House, né, a Ângela Hirata, né, muita gente conhece a Ângela. A Ângela é do mercado, né, ela trabalhou na Alpargatas por muitos anos. Ela tem o case, né, um grande case de sucesso que foi a internacionalização das Havaianas. Então a Ângela é uma grande amiga, né, que eu conheci ela já há muito tempo. E a Ângela, ela aceita o desafio, né, esse desafio de ser a primeira presidente e a fundadora aqui, né, da Japan House. E um dia eu tinha acabado de sair da prefeitura, passei um tempinho, um ano sabático, né, dando uma descansada, porque realmente também a prefeitura também era uma atividade muito pesada, né, porque a gente fazia os eventos, desde os eventos pequenos em tamanho até os grandes, né, como Fórmula 1, Carnaval, então virada cultural, então tinha uma intensidade, né? E aí logo depois eu passei um tempo com um ano sabático, foi quando a Ângela falou, olha, estou fazendo um projeto com o governo japonês sobre um projeto chamado Japan House. Eu já tinha escutado, né, mas eu não sabia direito o que era. Ela, vem pra cá, vem somar pro time, acho que você tem tudo a ver. E aí eu falei, olha, Ângela, eu, assim, fico lisonjeado e, assim, tem tudo a ver, né, pela minha origem, pelos meus ancestrais. Falei, vamos ver. E aí ela faz o convite, né, e aí eu vou para essa área, né. Primeiro lugar que eu foi para a área de operações, né. Então, para mim foi uma novidade, porque eu fazia os eventos, né, mas aí depois eu fiquei vendo que operação nada mais é que um evento todo dia, né. Então a gente abria a casa, fazia a operação. Então foi uma mudança, mas assim, a Ângela, ela é uma pessoa sensacional, né? Tem uma visão, e ela teve um papel fundamental para a abertura, né, da Japan House. Então foi um convite que na hora eu aceitei, né, e aí estamos até hoje lá, né? E essas outras organizações você também apoia Sim, com o seu trabalho? Nisso é mais como trabalho voluntário. Voluntário. Então, assim, Mônica, eu tô desde os meus
14, 15 anos fazendo trabalho voluntário. Eu acho que muitos descendentes de japoneses, acho que tem um pouco disso, né, da família, dessa coisa do associativismo, né, dessa parte de participar de associações. Eu participava de uma associação de bairro, né, um bairro onde até hoje, claro, meu pai tem ligação, minha família tem ligação, porque foi meu avô que fundou uma associação. Então, a história da migração japonesa ela é interessante porque os seus descendentes foram indo para várias regiões do Brasil, interior de São Paulo, e também para várias regiões de São Paulo, e cada um foi constituindo uma associação, porque era muito difícil. Locomoção naquela época, né? Não existia metrô, transporte público era muito difícil. Então, em vez de você fazer, por exemplo, em vez de ter uma associação só hoje, como é a associação que eu faço parte, que é a principal associação japonesa, né, do Brasil, que se chama Bunkyo, né, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, que fica na Liberdade, mas era muito difícil, né, o pessoal da Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste sair, então era mais fácil você, naquele seu bairro, criar um núcleo, né, criar uma associação. Então, lá na Zona Leste, né, então, lá na região da Patriarca, né, Penha, né, no grande bairro da Penha, tem uma vila que chama Vila Ré, e é onde a origem, meu avô, né, depois veio para São Paulo e lá se constituiu uma associação. Então, desde muito jovem, eu sempre ajudei lá na associação, né? E aí, sempre foi uma coisa chamando a outra, participando de outras associações, né? Até eu chegar no Bunkyo, né? Que já faz bastante tempo que eu tô lá como voluntário. Muito legal. É importante, né? Fazer voluntariado, né? Olha, a gente cresce, né? E aprende muito, olha, né? eu sempre indico, né? Não só para o pessoal da comunidade japonesa, mas meus amigos Qualquer brasileiros, pessoa, qualquer claro. pessoa. Você hoje tirar um pouco do seu tempo, né? Então, por exemplo, hoje o que a gente tem mais de precioso é o tempo, né? Mas se você fizer pouco, né? Mas assim, você vai fazer uma grande diferença. E eu sempre falo que a maior diferença não é para quem você faz, mas para você mesmo. Verdade. Então, assim, a gente acaba aprendendo, conhecendo pessoas. Então, hoje, né, meu grupo dos meus melhores amigos, minhas grandes experiências foram no trabalho voluntário, né? Então, assim, por isso que eu indico, né? Eu falo para hoje, eu tenho meus sobrinhos, eu indico para os meus amigos que têm filhos, né? Que estão aí, de repente, que indique, né? Que faça fazer um pouquinho, né? Um pouquinho, eu também que concordo. seja, né? Participar de uma associação. Muito legal. Escotismo, tem vários movimentos que são interessantes. Não, e tem né? várias instituições que precisam, né? De Várias. voluntariado. E eu acho que assim, você faz muito bem, eu acho que para nossa alma. Porque a gente não pensa só na gente, né? Tá pensando no outro. E muitas vezes, Mônica, a gente, assim, eu sempre falo que a gente tá com algum problema, né? Todo mundo passa por algumas situações difíceis. E quando você tá lá trabalhando, você olha e você fala assim, nossa... Eu não tenho problema, Não né? tenho problema. Então, isso é bem legal, então, fazer Muito esse tipo legal. de trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, eu sou suspeita para falar da Japan House, que eu acho um lugar maravilhoso. Eu sei que é uma das organizações culturais mais importantes, né, que é do país. Você dizendo que fora Londres e Los Angeles, só aqui em São Paulo, então acho que é um grande orgulho, né, para gente como brasileiro. Eu queria que você contasse, que eu não sei, eu acho que não é todo mundo que conhece. Quais são as principais atividades? Sim. O que a Japan House faz no seu dia a dia? Nós temos, né, nós temos a sede nossa que fica na Avenida Paulista. Linda, por sinal. É um espaço lindo, né, que foi totalmente elaborado, né, e o projeto é de um arquiteto super renomado, né, que ele chama Kengo Kuma. Kengo Kuma hoje ele é um dos grandes arquitetos do Japão. Ele fez recentemente o Estádio Olímpico, né, que era de Tóquio 2020, depois para 2021, mas todo o Estádio Olímpico, o projeto é dele. Ele tem projetos no mundo inteiro. E a Japan House foi o grande projeto dele aqui no Brasil. A Japan House ela tem como objetivo divulgar o Japão, né, dos dias de hoje, né, o Japão contemporâneo. Nós temos aqui, né, diversas, principalmente no estado de São Paulo, no Paraná, talvez no Pará, a gente tem a comunidade japonesa é muito forte e com associações, né, que algumas associações com muitos anos de existência, né, e a Japan House valoriza isso porque são instituições que há muitos anos vêm trabalhando a cultura japonesa tradicional, né, então a Japan House vem para fazer um complemento, né, desse trabalho das instituições, trazendo esse Japão atual, né, então muitas vezes as pessoas
tem aquela visão, né? Quando fala de Japão, Mas né? é uma coisa mais antiga, né? Fala dos samurais, das geishas, né, tal. Que, claro, realmente é super Faz importante, parte, faz né? parte. Só que a Japan House vem para mostrar algo que até os próprios descendentes de japoneses, ou até mesmo os japoneses, alguns japoneses não conhecem. Então a gente vem trazendo, né? A gente está muito próximo, né? A gente está numa avenida que ela respira cultura, né? Que é a Avenida Paulista. Nós temos nossos vizinhos lá da Casa das Rosas, do Sesc, do Itaú Cultural, do Instituto Moreira Salles, MASP. Mas a gente vem trazendo, então, assim, não só o aspecto... Muitas vezes as pessoas falam... claro que muitas vezes para a gente se identificar, a gente fala um centro cultural. Que aí as pessoas já entendem mais ou menos, mas a Japan House vai muito mais do que um centro cultural de artes visuais. A gente não é um museu, né? Porque a gente não tem um acervo, né? Então a gente tem sim 2 espaços, 2 pisos que a gente constantemente a gente troca as exposições a cada 4, 5 meses. E essa dinâmica de trocar as exposições, a gente traz vários aspectos e temas diferentes, um temário sempre diferente, onde as pessoas têm essa oportunidade de, por exemplo, num dia ver uma exposição, né, de designer, no outro dia ela vai lá, tem uma de moda, tem uma de... Então, assim, a gente muda, além de artes visuais, então, assim, a gente tem muita... Oferece muita diversidade para quem vai visitar, Por quê? Porque né? a gente quer que as pessoas, né, muitas vezes Retornem, as pessoas retornem, né? e outras pessoas conheçam porque é um tema diferente. Então, e como hoje, por exemplo, nós estamos com 2 exposições, né, estão vigentes agora, a gente está no térreo, nós temos uma exposição que fala de miniaturas. Maravilhoso. Tatsuya Tanaka é um fotógrafo sensacional, que ele tem um trabalho no Instagram, né, quem quiser ver, Tatsuya Tanaka, procurar, ele faz o cotidiano do Japão através de miniaturas com objetos do dia a dia. Então é bem interessante. E no segundo andar a gente está com uma exposição de brinquedos, né, que a gente está falando sobre brinquedos, sobre a história dos brinquedos japoneses. Tem um brinquedo da Hello Kitty lá também, né? Então, e a gente está bem animado, né, com essas 2 exposições. E a gente traz público diferente. Então, muitas vezes, talvez, uma pessoa que veio para levar o seu filho para ver a de brinquedos, de repente ela vai passar no primeiro ano no térreo e vai ver uma exposição. É para a família, né? Muitas exposições. Então a gente tem muitas atividades além disso, né? É uma oferta de atividades como workshop, oficinas, né? A gente tem a parte de palestras, muitas palestras. E desde a pandemia, né? Então na pandemia, não só a Japan House, mas todas as instituições, né? Todas as empresas, todo mundo a gente teve que se adaptar. E aí, claro, a gente teve que ter uma oferta muito maior, híbrida, né? Uma oferta muito maior no digital. Então, a gente tem, né, um trabalho muito grande dentro do nosso YouTube, com material vasto, com todo... Então, assim, isso, eu sempre falo que a pandemia, claro, foi ruim, né? Muita gente sofreu, mas a gente também tem que olhar para o que a gente alcançou, né? De outro espectro e ver que tem algumas coisas que também veio. Então, assim, essa coisa da tecnologia, né? Então, a gente, por exemplo, pessoas do mundo inteiro, né, que não têm oportunidade, de repente, de ver uma palestra, né? Ou até mesmo esse podem podcast, assistir, né? Então, assim, a pessoa que está lá, a gente, no outro lado do mundo, ele pode assistir o podcast, pode ter as informações. Então, acho que a gente avançou muito, né, nessa... Né? Então, a gente tem dentro das nossas redes sociais e dentro do YouTube um material para consulta. Muita gente que, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Hoje você vê um pedacinho de um, daqui a pouco você vê um pedacinho de outro, depois você termina aquilo que pode você assistir começou, depois, pode assistir vai fazer outra coisa. Então, dessa mobilidade também, essa dinâmica de você dar uma pausa, você fazer alguma coisa. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, a gente tem um material muito grande na internet. Então, as pessoas podem consultar, podem, né, ver vários... Acho que tem muita gente que não sabe disso. Eu não sabia, viu? Não. Tem um material incrível. Então, todas as nossas palestras... E a gente, assim, sempre é uma curadoria especial, trazendo convidados do Japão. Então, pessoas que realmente... Os próprios artistas que fazem as nossas exposições, eles estão, né, a gente tem essas palestras, a gente tem esses vídeos. Então, assim, é bem bastante interessante. Trabalho, né? Bastante, mas é uma sensação boa, né? Porque a gente trabalhar com esse tipo, né? Trabalhar com informação, trabalhar com cultura, trabalhar com todos esses temas, né? Então a gente... É muito bacana. É muito legal. Então as pessoas, por exemplo, julho agora, né? Foi uma loucura, né? A gente
a gente alcançou um número de 88 mil pessoas visitando no mês. Que então, legal, assim, que legal. a gente está nos nossos números, 2 meses atrás, nós batemos 3 milhões de visitantes. Nossa. Então, assim, são 3 milhões de pessoas que, claro, foram lá, foram as pessoas que são impactadas através das redes sociais do digital, mas, assim, é uma satisfação, porque a gente vê lá as pessoas consumindo cultura, e a gente vê que o quanto no nosso país é necessário. É importante. Né? É importante a gente poder... E aí, como nossa entrada é gratuita, então a gente tem um pouco Já disso facilita, também, já facilita. Então, a gente sempre vê, Mônica, é muito legal quando a gente está andando um pouco lá eu sempre tenho esse momento de andar, uma vez por dia eu ando lá para ver as pessoas, e a gente vê pessoas de diversas classes sociais, diversas idades. Então a gente vê as senhorinhas lá que estão, por exemplo, né, eu brinco que a gente tem alguns hospitais próximos, né? Então a gente sempre vê lá no horário à tarde, de repente a gente vê a senhorinha lá com aquela sacola, com aquele seu exame médico, que já foi é característico, dar uma passeada, mas né? foi lá para dar uma olhada. Então, assim, isso é o em criança, legal. adultos, então é legal. gostoso. E dentro desses tantos projetos, né, que você já você participa há esses 7 anos, né, da existência, você sabe me mencionar algum assim que foi significativo, super impactante, algum que teu coração vibrou mais? A gente são mais de 40 exposições, né, que a gente fez nesses 6 anos da casa, né, aberta, e tem muita coisa, né? Cada uma das exposições é uma história, é uma emoção, Eu acho que, claro que todo mundo que está desde a sua abertura, eu acho que a gente lembra daqueles dias que antecederam a abertura, né? Então, aquela inauguração, né? Então, a gente foi uma exposição que falava de bambu, né? Então, foi uma exposição que pegou os 2 pisos. Claro, essa é a parte talvez mais suspeita, porque é aquela parte da inauguração que acho que é marcante, né? Talvez até mesmo o primeiro SanRioCast, talvez aquela sensação da gente de lançar. Eu né? entendo, o primeiro filho, né? A gente fica mais... Aquele nervosismo. Mas depois, né, você vai, né, levando. Mas hoje, cada uma das nossas atividades, a gente... É uma emoção, é um aprendizado, Mônica. Eu sempre falo que a gente acredita que, mais um, né? Não, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Sempre tem um incêndio, alguma novidade. Sempre. Mas é legal, porque cada uma das exposições, as exposições, elas são... como a gente muda muito o tema e a gente muda muito o espaço, então cada uma tem uma construção, cada uma tem... E o convívio também com as equipes que vêm do Japão, então é sensacional. Legal, Muitos, né, eles muito vêm legal. pra cá e a gente... A gente saindo agora um pouco da Japan House e falando da Bunkyo, que é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Isso. Conta um pouquinho pra gente, pro nosso público, o que é a Bunkyo, qual que é o papel, o que ela faz? Legal o pessoal conhecer, porque... quem está assistindo a gente, talvez, na sua cidade, na sua região, pode ter muitos descendentes de japoneses, mas tem lugar que não, né? Quando você vai para alguns lugares... Aqui em São Paulo é engraçado que você anda, você vê, né? Tem bastante, descendente né? de japoneses por todos os lados e, de repente, em algumas regiões. Mas aqui em São Paulo nós temos, né, a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, que fica na Liberdade. Então, bairro da Liberdade, que é o bairro japonês, né? Então a gente tem essa associação, é uma associação que representa, né, a associação principal, né, da comunidade japonesa perante ao Japão, né, também. Então todas as autoridades, né, a família imperial, todas essas comemorações. Esse ano a gente está comemorando 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Que legal. Né? Então são 115 anos que os primeiros imigrantes chegaram, né, no famoso Kasato Maru, em 1908, e esse ano a gente comemora esses 115 anos, são vários eventos e atividades que estão ocorrendo, né, ao longo do ano, e o Bunkyo é quem faz toda essa coordenação, né, e o mais importante, né, o Bunkyo dentro do seu edifício, a gente tem um edifício que fica na Rua São Joaquim, a gente tem lá toda uma estrutura de auditório, salas, mas o mais importante que eu falo que está lá, que é uma coisa que não é só da comunidade japonesa, mas é de todos os brasileiros. Nós temos um museu, né? O Museu da Imigração Japonesa. Né? Então, esse Museu da Imigração Japonesa está lá na Rua São Joaquim. É um museu com 3 andares. Mônica, acabou de ser... estamos com os andares todos reformados.
a gente está com uma expografia, né? Toda a parte do projeto do museu renovado. Então, tem muita gente que foi há muitos anos atrás, talvez vale o convite para ir lá. E não é só quem é descendente de japonês, porque Claro que como não, o Brasil ele é formado por imigrantes, né? Italianos, portugueses, né? Aliás, o Brasil é o país que mais abriga A japoneses nossa, fora isso, do isso, Japão, isso. né? Nós somos a maior comunidade fora do Japão. E posso dizer que São Paulo é a maior cidade, né? É a maior cidade de japoneses fora do Japão, né? Então, sempre quando vem alguma autoridade, né, a gente fala que a cidade, talvez o número de descendentes aqui de São Paulo, muitas vezes supera algumas cidades do Japão, né? Com a sua quantidade de descendentes. E aí, falando um pouco até disso que a gente estava falando, né? Dessa população super forte, né? De descendentes japoneses, como é que que valores que você acha assim, importante entre os dois países, né, que são fundamentais? Quais são os valores culturais que você acha que os dois países compartilham? Eu sou quarta geração, Mônica. Eu sou então meu bisavô. Como é que se chama quando é quarta? Yonsei. Yonsei. Quando tem o Issei, que é o japonês, né? O Nisei, Sansei, Yonsei. Aí a quinta geração é o Gosei, né? Gosei. Aí depois vem Rokusei. Aí depois enfim, some, aí já não é mais. Aí depois tem a piadinha que todo mundo fala que é não sei, né? Então, assim, mas, por exemplo, eu como quarta geração, então meu bisavô, eu sempre falo, né? Os traços a gente não consegue esconder, então sim, tenho a cara de japonês, mas totalmente brasileiro. Meu coração é brasileiro, minha forma de ser, eu sou brasileiro, claro, japonês com, né, raízes japonesas com orgulho, mas também um orgulho de ser brasileiro. Então, hoje, eu vejo que as gerações, essas gerações que cada vez mais também... Então, imagina só, então, japonês foi meu bisavô, que eu nem cheguei a conhecer, né? Então, eu vejo que hoje o Japão e o Brasil, né, tem a comunidade, ela tem essa função de ser esse elo, né, de unir esses dois, né, de poder facilitar, né, essa união das duas nações, mas são duas nações que eu acho assim, tem uma história muito bonita, porque eu vejo que tanto o povo brasileiro quanto o povo japonês, um admira o outro, né? Existe uma simpatia e uma admiração, e eu vejo que os valores são universais, né? Então, assim, não dá para falar que o valor é... Só do brasileiro ou só do japonês. Uhum. Mas eu acho que assim, o japonês ele tem algumas características, né, como qualquer outro povo, que eu sempre falo que tem o lado positivo, o lado negativo, né? Então, de qualquer nacionalidade, claro, qualquer povo tem esses seus dois lados. O que eu vejo é que, por exemplo, nós que somos descendentes e todos os outros descendentes de outras nacionalidades, a gente sempre fala que talvez a gente tenha uma capacidade de a gente tentar pegar o melhor de um e o melhor de outro, né? Tentar pegar os bons exemplos também, né, do povo brasileiro e do povo japonês. Então, assim, eu sempre falo que muita gente tem essa admiração e fala muito, porque o Japão... Sim, o Japão tem coisas muito boas também, mas também tem o lado que não é bom também. Claro. Como o Brasil também. Então, eu sempre falo que assim, a gente não pode, né, desvalorizar, valorizar um desvalorizando os outros. Eu acho que a gente tem que saber que os dois países eles têm seus pontos positivos e que isso, né, nos seus descendentes, né, e não só nos descendentes, mas em todos aqueles que a cultura, né, então, por exemplo, eu fico vendo vários brasileiros, né, que são impactados pela cultura japonesa através, né, dos animes, do mangá, né, da cultura pop ou de cultura tradicional, e ao mesmo tempo lá no Japão, do outro lado do mundo, eu vejo japoneses impactados pela música brasileira, pela bossa nova, pelo samba. Então, são pessoas que... esse tipo de coisa. Então, eu falo que muitas vezes não é o sangue, né? Hoje, a gente tem essa coisa da descendência, mas tem muitos descendentes que não tem uma ligação cultural ou escutou alguma coisa, tem algumas coisas de tradições, mas a gente vê brasileiros, Mônica, é incrível. A quantidade de brasileiros que estão aprendendo a falar japonês. Ah, sim, tem bastante, fazendo, né? artes marciais. A própria culinária tradicionais, japonesa, né, cresceu muito nos últimos anos, gigantesco. Né? Então, eu falo que isso é uma coisa muito legal das culturas, né? Quando ela impacta e tem esse impacto positivo. E os né? eventos culturais que também são promovidos acabam, de uma certa maneira, né, divulgando e promovendo.
nesse caso, o Bunkyo, ele tem muitas atividades. Então, a gente tem na nossa própria sede, né, na Rua São Joaquim, a gente tem um grande auditório lá que a gente realiza, né, a gente tem os shows, os concertos, tem os famosos Matsuris, né, que são os festivais japoneses, Bunka Matsuri. Então, o nosso espaço lá, ele é muito isso, para abrigar atividades culturais, onde as pessoas podem ir lá e ver o melhor da cultura tradicional e da cultura também nipo-brasileira, Mônica. Porque hoje, por exemplo, os descendentes criaram alguns costumes e criaram algumas tradições que não existem nem no Japão, porque é uma mistura do Brasil com o Japão. Então, assim, essa cultura nipo-brasileira, né? Então, o Bunkyo, ele tem esse papel, né? Então, nós temos lá o museu, que né, de novo, repetindo, fica o convite para o pessoal conhecer. E o Bunkyo tem mais 2 espaços, né? A gente tem um parque de cerejeiras que fica lá em São Roque, né? E o terceiro ponto também, que é importantíssimo também, que hoje eu estou, né, fazendo toda a parte de coordenação, né, e coordenando, né, presidindo a comissão do pavilhão japonês, lá no Parque de Ibirapuera. A gente vai falar daqui a pouco. Você faz tanta coisa que deve ter alguma coisa que marcou a tua carreira. Tem alguma coisa assim, algum fato marcante? Eu acho que tem, sabe? Eu acho que assim, hoje eu vejo que quando você é mais jovem, você está trabalhando, né, com um trabalho voluntário, eu acho que a gente passa por vários momentos, né, de emoção, né? Então eu tive o privilégio, né, de receber uma bolsa, né, ir para o Japão. Eu fui em 2008 para o Japão. Você fala japonês, Cláudio? Muito pouco. Muito pouco. Diz que é uma língua difícil, não é? É difícil. Aliás, toda toda língua que não é tua é difícil, né? Isso, eu acho que assim, tem gente que tem mais facilidade, mas no meu caso, para mim é difícil. Então todo mundo até brinca, fala, nossa, mas eu acho que você falava fluente. Aí eu falo, eu acho que eu engano bem. Mas assim, é marcante porque quando eu fui para o Japão, eu tive a oportunidade, né, nessa bolsa, né, de encontrar, né, o príncipe, né, hoje é o imperador do Japão, que legal. E lá conhecer o príncipe, né? Então assim, é muito estranho, porque quando eu falo para as pessoas, os próprios japoneses passam a vida inteira e muitas vezes eles male viram ao vivo, normalmente vê na TV e tal, e você vê ele ao vivo, né? Então assim, eu tive a oportunidade eu falo que talvez são pouquíssimas pessoas, então isso me dá uma satisfação, porque realmente foram momentos incríveis, né? Então eu encontrei ele em 98, na primeira bolsa que eu fui, depois em 2008, depois em 2008 a gente fez a comemoração do centenário aqui, ele veio para cá, e depois ainda tive o último momento que foi 2015, né? Que ele veio para um fórum. Então foram 4 momentos de encontrar o príncipe herdeiro. E eu falo assim, quando eu falo para as pessoas, e muitas vezes quando eu fui para o Japão e comentei, todo mundo falando, nossa, como que você... Que não é uma coisa tão... Se uma vez já é difícil, imagina 4 vezes. Não é algo tão assim, fácil, né? E a gente, assim, esse tipo de coisa é incrível pelo momento, né? Pela experiência, né? Então, enfim, mas são vários momentos... Esse foi um fato. São fatos legais, assim, sabe? De você encontrar com... E é uma pessoa, assim... para nós brasileiros, né? Para o japonês, ele tem toda uma aura, né? De ser da família imperial. Para nós brasileiros, claro que temos, mas a gente sabe não que faz parte, né, mas é um ser humano que está lá. Então, muitas vezes, aquele protocolo, as pessoas, né, o pessoal do próprio protocolo do cerimonial falando, olha, não pode pegar na mão dele. É que nem a realeza. Você não pode olhar para os olhos dele, não pode... E quando ele veio, todas as vezes... Ele é uma pessoa dando mão, né? Então, assim, é uma pessoa que tá lá, que legal. sabe? E é bem legal, assim. Então, mas, assim, são vários fatos, né, Mônica? Cada E aí, falando em Japão, aí conta pra gente, eu não sei se foi lá, em que momento, como é que você conheceu a Sanrio? Olha, a Sanrio é bem interessante. Quanto tempo você já conhece? Eu acho assim, eu acho que todo mundo, primeiro que todo mundo tem os personagens, né? Eu, como descendente, né? Os personagens eu tenho... Meu pai foi algumas vezes pro Japão, e eu lembro até hoje que meu pai voltava do Japão, cheio de produtos. Cheio de produtos, né? Então, assim, eu lembro até hoje, né? Que eram aqueles produtos importados, produtos, né? De papelaria. Que não tinham aqui no Brasil. Então, por exemplo, assim, eu lembro que a gente ir para a escola, né? Com um estojo, né?
Eu tinha um estojo do Quero Pi, sabe? Do Quero Pi. Você ter do Quero... Eu lembro da escola, era... todo mundo falava, nossa, que é isso? Tal. Teu pai então, foi assim, pro Japão, quem foi pro Japão? Não, e que antigamente, Mônica, eu lembro até hoje, na década de 80, você ir pro Japão era muito engraçado, porque parecia, eu vejo fotos antigas, né? Esses dias a gente tava revendo algumas fotos, parecia um evento, a família inteira tava indo se despedir do não meu era pai, comum, né? Ir do pro meu Japão. pai que foi pro Japão para não era comum ir pro Oriente, né? Não. Hoje, eu falo assim, hoje é muito engraçado que male me mandam pelo WhatsApp, boa viagem, filho, boa viagem, a família manda... É uma viagem longa, né? É uma viagem longa, mas eu falo que e nesse momento meu pai sempre trazia os produtos, né? Então desde pequeno eu tinha já contato tem relação, com os produtos, né? E aí logo depois a gente, né, essa convivência, né, com a Sanrio vem até por causa do pavilhão japonês, né? Então a gente começa vamos dizer assim, essa relação que hoje eu acho que é uma relação sadia, né, de uma instituição, né, que trabalha com a cultura, né, e de uma empresa, né, que é a Sanrio, que tem a origem japonesa. E é um trabalho muito legal que a gente tem em conjunto, né? Mas é uma satisfação, porque aí você vê, né? Eu falo, putz, desde pequenininho muito legal. A gente vê essa o produto relação, e né? hoje a gente cooperando junto, a gente fazendo A gente sempre fala muito, atividades. né? Que a Sanrio e os personagens, elas provocam esse sentimento de nostalgia, né? De você olhar pro teu passado e ter aquela sensação boa, né? Como você tá me contando agora? Quando eu era pequeno, eu me lembro que meu pai trazia... Então, a gente sempre vê as pessoas, sabe? Sempre falando com muito carinho. Não, e que seja assim, Mônica, é sempre engraçado porque, assim, que seja uma coisa pequena, né? Igual eu lembro muito desse estojo, que era estojo de metal com Quero Pi, que eu abri o estojo, tinha 2 andares, era de metal, sabe? Eu me lembro do papel de carta. Papel de carta. Quando toda menina a gente tinha papel de canetas, carta, né? Então tudo isso dá essa satisfação de você falar. E hoje, depois, né, eu não vou falar quantos anos, né? Não, isso a gente não conta. A gente omite, mas depois de um um tempinho a gente olha e fala assim, caramba, né, nós estamos fazendo um projeto juntos, né? Então, assim... É incrível, né? E eu, assim, né, até para falar um pouco da própria Sanrio, essa nossa relação, eu acho que quando eu assumo o pavilhão japonês, a gente tinha um desafio lá do pavilhão japonês, né? A gente está dentro do Parque de Ibirapuera, o parque mais conhecido da cidade de São Paulo, e quando a gente assume, o lugar está preservado, o lugar é lindo, maravilhoso, só que a gente faltava um pouco a gente dar mais vida para o espaço e ressignificar o espaço. E quando a gente começa, né, a conversar com vocês, né, e a gente começa a falar das nossas ideias e eu acho que assim foi uma parceria e vocês acreditando, né, na gente no potencial do espaço, né? Então eu lembro até hoje que a gente começa tímido, vamos conversar, vamos tentar pensar em alguma coisa, vamos fazer assim. E hoje eu vejo que assim pra gente foi muito para nós da comissão, nós somos todos voluntários lá. E para nós, quando a Sanrio, a gente consegue fazer a primeira parceria, Mônica, eu vou te contar que assim, foi uma emoção para a gente. Porque foi uma emoção porque a gente falou, nossa, uma empresa desse tamanho, com essa história, acreditar na gente, né, acreditar nesse novo trabalho, para a gente foi a gente assim, com muito orgulho. Então, a gente logo no começo, a gente falava, na própria reunião de diretoria, quando a gente falou, olha, nós vamos fazer um evento com a Sanrio. E assim, fazer com a Hello Kitty, com seus amigos, tudo, e assim... orgulhosos dessa parceria, né? Então, assim, pra gente foi uma emoção, porque foi no nosso primeiro ano, né? Nos primeiros meses de abertura porque a gente reabriu em outubro, né? Depois da pandemia, aquela coisa, a gente ficou fechado, a gente teve que fazer campanhas, né, para as pessoas poderem ajudar o espaço, porque o espaço estava fechado, a gente não tinha como manter, mas graças a Deus as pessoas ajudaram, fizemos uma campanha gigantesca na internet, e a gente teve um impacto muito grande que a gente não mandou ninguém embora, a gente conseguiu manter os nossos colaboradores. E a gente, logo depois disso, a gente conseguiu fazer umas reformas de acessibilidade que a gente queria. A gente reabre e a primeira grande atividade é com a Sanrio. Então, assim, como empresa, né? Então, pra gente foi um orgulho. Aliás, você já respondeu minha próxima pergunta, porque eu ia falar, que a gente até fala, brincando lá na Sanrio, que o pavilhão japonês é nossa segunda casa, né? A gente já fez alguns eventos, e aí eu ia até te perguntar, né? Qual que era a importância de ter uma marca, né? Dentro do pavilhão? Isso você já respondeu. Mas a marca, e eu fico super, assim, como marketing, né, da empresa, assim, fico super feliz e emocionada também por você contar o quanto, porque o licenciamento é isso, né? O licenciamento é agregar valor.
Então, eu fico muito feliz, assim, sabe? Orgulhosa da gente ter conseguido ter cumprido esse papel e ter ajudado vocês. Não, para a gente é uma satisfação, Mônica, porque a gente, o espaço, né, ele é um espaço tradicional, né, É super, lindo. super importante, né, na cidade. Ela tem uma arquitetura fantástica que remete, né, aos palácios, às casas, né, toda a técnica empregada na montagem dela é uma montagem tipicamente tradicional japonesa, de carpintaria, de marcenaria. E a gente precisa, Mônica, esses espaços, quando eu assumi, de verdade, eu vou falar que nos primeiras vezes eu fiquei pensando, nossa, aonde eu tô me metendo? Assim, porque é trabalhoso, né? É um desafio, é um né? desafio, mas hoje eu falo assim que eu fico feliz, porque a gente está conseguindo, né, manter o espaço, a gente está conseguindo trazer novidades e trazer a Hello Kitty. Então, assim, a gente pegar um lugar tradicional e trazer a Hello Kitty, seus amigos, que vêm com essa, né, com essa pegada jovem. Então, assim, a gente conseguiu atrair família, conseguiu atrair... E a família, Mônica, é muito legal, porque, assim, pela abrangência e pelo tempo também, né, da Hello Kitty e de todos os seus amigos, dos personagens, não é que a gente está trazendo, a gente traz a mãe, o pai, a gente traz a criança, todo mundo que em algum momento foi impactado. A avó, às vezes, que foi impactada pelos personagens. E né? que legal que quando esse episódio for transmitido, né, a gente vai ter acabado de fazer um evento de sustentabilidade e que vai ser também muito bacana. Não sabia se podia falar, se ia ser spoiler não, é porque quando passar o episódio já foi. Então a gente pode nem fazer. A gente vai fazer as nossas divulgações, né, nas redes sociais, mas quando a gente transmitir já vai ter acontecido e tenho certeza que também vai ser um super sucesso. Não, a gente, todos os eventos que a gente tem feito, Mônica, a gente, desde o primeiro até o hoje, e assim, realmente, da mesma forma que vocês tratam, né, o pavilhão japonês como a casa de vocês, nós também sentimos sempre a presença da Hello Kitty, dos seus amigos, todos os personagens da Sanrio, porque as pessoas, é tão interessante isso, que todo mundo pergunta nas nossas redes sociais ou lá mesmo, pergunta, quando vai ter a próxima atividade da Hello Kitty? Que legal. Quando vai ter a próxima atividade da Sanrio? Quando a gente vai ver os personagens? E a gente fala assim, nossa, né? Então já fica uma coisa constante nas nossas redes, né? E quando a gente anuncia, nossa, aí é lotado. Aí é lotado. Eu sei disso. Cláudio, para a gente finalizar, eu queria que você, assim, para aqueles que querem se envolver mais com a cultura japonesa no Brasil, seja através da Japan House, enfim, quais são as oportunidades disponíveis? O que essa pessoa pode... como ela pode participar? Não, tem vários, né? Eu vou então passar, né? Eu acho que a gente tem várias entidades japonesas no Brasil que promovem a cultura japonesa por vários, né, através de várias atividades. Uhum. Então, as pessoas, né, de repente, que estão assistindo a gente, que sei lá, do Amazonas, que é da Bahia, que é todos quase os lugares do Brasil, a gente tem mais ou menos uma estimativa que existem mais de 400 entidades ativas no Brasil inteiro, fazendo atividades culturais, esportivas, beneficentes sociais. Então as pessoas podem procurar mais para aqueles que querem conhecer, né, esses dois trabalhos que eu me dedico, né, e eu gosto muito, né, o profissional que é a Japan House. A gente tem o site da Japan House, né, fora isso o pessoal pode procurar, né, no Instagram, no Facebook, né, no YouTube, a Japan House, né, então é bem fácil colocar lá no buscador lá, né, então já achar a Japan House, tem muitas atividades. E no Bunkyo, né, então a gente também tem, o Bunkyo tem seu site, o Pavilhão Japonês tem seu Instagram, né, e até fazer, né, todas as nossas redes sociais, Mônica, eu até brinco que a gente tem uma Hello Kitty maníaca no nosso time, que é a Gabi, que ela faz todas as nossas redes sociais, então sempre quando tem evento da Hello Kitty e dos personagens, não é só o público, mas nossos próprios voluntários, né, a Gabi que está nas redes sociais, ela faz um trabalho incrível, a nossa voluntária, ela sempre quando fala, opa, vai ter evento da Hello Kitty, ela mesmo já levanta a mão. Então a gente tem o Instagram do Japan House, do Pavilhão Japonês, a gente tem nosso Instagram, tem nosso Facebook também. Então, nas redes sociais, procurando Japan House, né, São Paulo, e Pavilhão Japonês no Parque de Ibirapuera, a gente tem uma programação vasta, né, bastante atividades, então a gente convida, né, fica o convite
para todo mundo que está assistindo o podcast para poder visitar, Legal. né? E fazer um programa, eu falo assim, uma imersão mesmo ao Japão. Então, por exemplo, pode num dia só pode visitar tudo, a Japan né? House e o pavilhão japonês. Pode é. ter um pouco do passado, né, e um pouco do futuro, né? Um pouco do presente e do futuro. Fantástico. Né? Cláudio, super obrigado. O papo foi assim incrível. Acho que a gente ficaria aqui mais um tempão, Não, né? legal. Acho que você tem muita coisa, uma história incrível aí. Muito legal você ter falado aí da cultura japonesa, né? Da relação Brasil-Japão. Te agradeço muito. Não, Mônica, eu que agradeço e realmente... Você já deixou todas as redes sociais, tem bastante conteúdo aí Tem bastante pro pessoal. conteúdo para o pessoal ver e realmente... E aguardem, né, as próximas parcerias e atividades entre o pavilhão japonês. Com certeza, vamos ter muitas, né? Vamos sim, com certeza. Então tá bom. Obrigada, a gente terminou agora o episódio 7 do Sanrio Cast. Gostaríamos de convidá-los para seguir as redes sociais da Hello Kitty Brasil e Sanrio do Brasil para saber de todas as nossas novidades. Até breve.